Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal maravilhoso. E no vídeo de hoje, um vídeo muito especial. Um vídeo assim que a gente nem imaginava que está fazendo pra vocês, mas sim, nós vamos mudar de apartamento. Mas como assim nós vamos mudar de apartamento? E é uma pergunta que eu faço pra vocês também, minha galera. Como assim? Foi uma surpresa, na verdade, né, a gente mudar de apartamento. Mas a gente vai explicar pra vocês o que aconteceu e tudo mais. Nós estávamos muito pensativos com a questão do apartamento, por quê? Nós dois trabalhamos em casa, né? Então a gente fica em casa o dia inteiro. E quando a gente quer ter momento de lazer, fazer nossas coisas, ir nos restaurantes e tudo mais, não é aqui perto, é sempre no centro da cidade. A gente quer dar uma volta no lago, no centro da cidade. As nossas provas de corrida, no centro da cidade. Onde eu faço natação? No centro da cidade. Então, assim, nossos mercados favoritos, no centro da cidade. Onde nossa família mora? No centro da cidade. Então, assim, muitas coisas, assim, foram fazendo a gente refletir. Mas, vamos lá. Mais pra frente, daqui uns anos, a gente deseja, né, ter filhos. A gente é muito novo ainda, mas a gente pensa em ter filhos. Então, a gente pensou nessa possibilidade, porque como os dois precisam do escritório, aonde que essa criança ficaria? Também foi uma questão que a gente pensou. Só que isso não era para acontecer agora. A gente está mudando agora, mas era plano para daqui 2 anos. O que aconteceu? Curiosidade, nós somos muito curiosos. Aí, a gente entrou no Google mesmo, né, pesquisou, casa... a princípio a gente ia pra uma casa, né? Maior e tudo mais. Uma coisa que a gente sempre fez, desde sempre, é ficar olhando casa. Eu acho que é o nosso passatempo. A gente fica olhando casa e tal, fica nesses sites procurando e tal, não sei o quê, se imaginando no lugar. A gente já namorava uma casa que era aqui perto, que aí foi vendida e, nossa, quebrou nosso coração, porque nossa casa foi vendida. A gente não tinha nada pra comprar casa. Tinha nem dinheiro pra comprar casa. Só que, enfim, eu acho que é uma coisa que a gente sempre fez, assim, de hábito mesmo, assim, de, por que não? Vou olhar uma casa pra ver como que é. Não que a gente tinha desejo de sair daqui. Sim, simplesmente porque sim. Não tinha um motivo pra gente ficar fazendo isso, né? Sim, como falei pra vocês, a gente pensava, tava refletindo sobre isso, via que não ia ser por agora, né? Então, daqui 2 anos a gente pensava em quitar o apartamento. A gente já tava com um esqueminha de juntando um dinheirinho por mês pra no final do ano a gente amortizar, né? Então, conseguir terminar de pagar o apartamento daqui 2 anos, 2 anos e meio, mais ou menos, pra gente conseguir vender ele e a gente comprar outro apartamento. Esse era o nosso objetivo desde sempre. Curiosos, a gente ficou lá curiando na internet, né? No famoso Google. Nossa, amor, olha esse apartamento! Meu, gente, esse apartamento foi vendido, né? Meu Deus, que banheiro maravilhoso! Lindo, lindo, lindo. O apartamento era lindo e era bem no centro da cidade também. Só que não tinha elevador. Então tinha umas coisinhas assim. Mas assim, era lindo, tava todo reformado. E eu mando um link pro João, o João manda um link pra mim. Até que a gente achou esse apartamento. Falei, nossa, apartamento na região central. Eu já morei na rua de cima desse apartamento. Então eu e o João já moramos no centro, então a gente amava. Eu já morei na rua de cima e eu conheço muito bem aquela região. E daí a gente falou, vamos perguntar como que funciona? O nosso apartamento, né, aqui também foi assim. Vamos fazer uma simulação? Vai que aprova. E menino, não é que aprovou? Estamos aqui hoje. E estamos aqui hoje. Então acho que às vezes a gente precisa de um pouquinho dessa loucura, assim, pra gente conquistar as coisas e começar a escalar, sabe? Porque senão a gente sempre fica parado no mesmo lugar. Mas daí a gente entrou em contato com o corretor, né, do apartamento. E ele falou o preço, falou como que funcionava. E a gente falou, por que não? Vamos o quê? Fazer uma simulação de novo. A gente fez a simulação. E uma dica pra vocês também é ter um relacionamento com um banco. Então vocês escolhem um banco e tenham um relacionamento com esse banco. Por quê? Como o nosso apartamento não tá quitado, a gente não pode financiar pela Caixa novamente. E sorte que o João tem um relacionamento muito bom com o banco. Então a gente escolheu um banco, cartão de crédito, vai fazer compra, passa nesse cartão, tenta ter um contato ali mais próximo se tem um gerente, enfim, esse tipo de coisa. É bom falar que esse relacionamento com o banco geralmente são com os principais bancos que a gente tem por aí, né? Aqueles bancões que a galera fala, que é Itaú, Santander, Bradesco, esse tipo de banco
muita gente foge hoje em dia e vai para os bancos digitais, como Nubank, Neon, Next, esses bancos. Só que esse tipo de banco não fazem financiamento, não abrem outros tipos de porta para você. Então, assim, a gente também usa esses bancos, Sim, é normal. Não é para não ter, mas é para Sim. ter mais um. Só que, assim, é muito bom você ter um relacionamento com esses bancos mais tradicionais, que têm mais recursos para esse tipo de coisa, de financiamento, de outros tipos de portas para se abrirem para vocês. Entramos em contato com esse banco, né, que o João tem um relacionamento ali, e foi aprovado, gente. A gente fez a simulação e quando a gente fez a simulação a gente viu que seria possível para nossa realidade agora. Porque na simulação ele passa todos os valores, né? Isso. O valor que a gente tem que pagar por mês, o quanto que sobe de juros e tudo mais. De entrada, e enfim. Então, assim, a gente viu que uma realidade que a gente achava que estava mais distante da gente, daqui a 2 anos, como a gente tinha falado, na verdade ela estava mais próxima da nossa realidade. E a gente pensou, bom, por que não? A gente poderia fazer uma proposta, até porque a gente tem esse apartamento aqui, então, primeiro, para ter um financiamento, a gente não conseguiria aguentar os 2 financiamentos. Então, a gente teria que ver o que fazer com esse apartamento para ver se seria possível aquele outro apartamento. E, assim, pra gente, o que era mais longe começou a se tornar mais palpável e mais um sonho, assim, alcançável a partir de agora. Enfim, qual que foi a ordem? Nós achamos ali na internet o apartamento, fomos em contato com o corretor, fomos visitar o apartamento, né? Porque não ia adiantar de nada a gente fazer a galera do banco trabalhar para passar uma simulação, sendo que a gente não ia gostar do apartamento. Então fomos lá, visitamos, vimos se era o que condizia mesmo com o que a gente queria, né? Porque querendo ou não, é um investimento muito grande. Então, assim, o apartamento tem 3 quartos, que era um dos nossos pré-requisitos. Fica no centro da cidade, perto da nossa família, perto das coisas que a gente gosta também. E até o próprio estilo do apartamento é um estilo que a gente gosta, um conceito mais aberto e tudo mais, né? Com sala integrada com cozinha, esse tipo de coisa, assim. Então, assim, tudo foi meio que casando com os no nosso checklist, assim, sabe? E aí, no final das contas, a gente viu que seria um apartamento pra gente. A gente gostaria de morar naquele apartamento. Sim. E em breve, eu já gravei o tour pra vocês, porque vai pintar o apartamento. Então eu queria gravar do jeitinho que ele foi entregue, pra daí vocês acompanharem as mudanças e tudo mais. Então o tour já está gravado e vai ser postado depois desse vídeo, tá? Então assim, já ativa o sininho aí pra vocês não perderem. E eu quero saber de vocês também, né? Pra vocês acompanharem a nossa conquista e saber o que vocês vão achar do apartamento, que eu tô muito ansiosa. Voltando na ordem. E essa foi a ordem. Vimos o apartamento, tinha todos os nossos pré-requisitos ali. E bora pra parte burocrática. Que, gente, ninguém fala, mas que chato. Nossa, que chato. E assim, muito dinheiro, certidão, cartório, registro... imposto, ITBI, muita coisa. Então, assim, vocês terem um corretor, ou vocês terem um assessor, porque a gente tem o corretor e uma assessora de financiamento. Então, a gente fez tudo ali com a financiadora e ela tá resolvendo tudo. Ela que entra em contato com o cartório, então, assim, a gente não tem que ficar tão em cima disso, né? Só aguardar, que é a parte mais ansiosa ali. Então foi isso, a gente entrou em um acordo, nós compramos o apartamento, né? Esse apartamento aqui não vai ser mais nosso, nós não quitamos o apartamento ainda, mas esse apartamento foi usado como entrada nesse novo financiamento. Então o antigo dono do apartamento vai ficar com o nosso apartamento e o restante a gente deu ali, né, em dinheiro, né? E o financiamento pelo banco que a gente tem relacionamento. Então foi esses os trâmites assim. Agora a gente está na fase final, né? Tem um engenheiro do banco que vai lá avaliar, faz o laudo e a gente assim assina o contrato, que daí dá posse pra gente. E daí sim a gente vai poder entrar no apartamento, fazer a nossa mudança e tudo mais. O importante é ressaltar que pra gente, o fato do apartamento ser no centro era uma necessidade pra gente justamente pela questão do home office também. Como a gente fica muito em casa, não sai para muito lugar, e aqui é um lugar mais afastado do que o centro da cidade, a gente via a necessidade de interagir mais. Parecia que a gente só ficava em casa, a vida acontecendo lá fora e a gente meio que trancado aqui, mas não porque a gente queria, e sim porque tudo que a gente ia fazer
era muito longe, muito custoso, assim, era tempo para chegar até os lugares que a gente gostava e acabava dificultando um pouco pra gente no nosso dia a dia mesmo. Então, assim, imaginando a gente morando no centro, a gente pretende ter uma vida muito mais ativa em questão de sair de casa e fazer mais coisas, até andar mais a pé, se movimentar mais, sabe? Esse tipo de coisa. Então, assim, esse foi o ponto de partida para a gente começar nessa busca. E outro ponto importante também é em relação à negociação, como que a gente fez todos esses trâmites, né? Que não é de uma hora para outra, não é simplesmente você fazer um acordo verbal com uma pessoa assim, tipo assim, e se você ficar com o meu apartamento eu ficar com o seu, não é nada assim, né? Sim. Na verdade, o nosso corretor, ele fez esse intermédio de elaborar uma proposta e assim passar pro atual dono do apartamento. E aí, basicamente, a proposta foi toda descrita ali e ele entra como intermediante quitante desse apartamento. Esse é um termo muito importante para esse tipo de operação que a gente vai fazer. Basicamente, o que vai acontecer primeiramente, a gente vai assinar o contrato do financiamento do outro apartamento e assim, quando ele receber o dinheiro desse contrato de financiamento do banco, ele quita esse apartamento aqui para daí esse apartamento ser transferido para ele. Isso chama intermediante quitante. Basicamente, tudo isso é descrito num contrato de compra e venda, tudo certinho, tudo regulamentado, tudo registrado em cartório e tudo mais, para não ter erro e não ter, assim, meias palavras de só um acordo verbal. Então, a partir desse momento do contrato de compra e venda, já está tudo determinado ali. Então, todos esses passos que a gente está fazendo agora, de documentação e tudo mais, a gente ainda continua com esse apartamento aqui, enquanto isso. Assim, quando esse contrato de financiamento for assinado, aí começam os trâmites de mudança desse apartamento para o outro e depois de mudança de propriedade, né? Da nossa propriedade para a propriedade dele, para o nome dele, esse apartamento aqui. Basicamente é isso, gente. A gente quis vir gravar um vídeo, né? Pra gente contar pra vocês essa novidade, porque ia ser super estranho do nada a gente começar a gravar em outro apartamento. Então vai ser o encerramento de um ciclo, né? A gente ama morar aqui, a gente fez tudo do nosso jeitinho, a gente investiu muito dinheiro nesse apartamento também. Inclusive, para confirmar que a gente não tinha intenção de mudar esse ano, a gente investiu esse ano no apartamento. A gente colocou cortina, que não é barato. A gente colocou a cortina nos quartos também, né? No escritório, no quarto de casal. O espelho, os quadros. Então a gente investiu bastante para deixar cada vez mais a nossa carinha, porque a gente sabia que a gente ia ficar mais um tempo aqui. Só que não. A gente não sabia que não ia ficar tanto tempo assim, né? Foi uma surpresa muito boa e eu espero muito que vocês nos acompanhem, né? Continuem nos acompanhando nessa nova jornada e que nos desejem boa sorte nesse novo ciclo também. Acho que a partir de agora a gente vai entrar num novo ciclo e tem muita coisa para vocês acompanharem. Apesar de ser um apartamento num período diferente desse aqui, que a gente pegou do zero e foi construindo do zero do nosso jeito, o outro apartamento, apesar de já estar pronto, apesar de já ter uma cara, agora vai começar até a nossa cara. Então, assim, até a gente montar tudo, fazer toda a parte de pintura, decoração, móveis e tudo mais, e tem muita coisa aí pra vir pela frente. E vou dar um spoiler pra vocês, não vou colocar foto, vídeo nem nada, mas pra vocês terem uma noção, esse apartamento, ele tem 46 metros quadrados. Esse atual. Esse atual. O outro apartamento tem 113 metros quadrados. Então, assim, é um salto gigantesco. Literalmente. É muito maior. Então, vocês vão acompanhar tudo. Vai ter pintura. A gente tem alguns móveis planejados lá já. Mas a gente tá com a intenção de tentar deixar com carinha de casa, sabe? A gente mesmo fazer certas coisas. Então, a gente vai fazer algumas coisinhas nós mesmos ali no quarto de casal, na sala. Então, vai ter nossa carinha, né? Pra deixar como o nosso novo lar, pra gente acostumar também com o apartamento, porque foi de supetão, assim, né, a gente mudar, e a gente tem um carinho muito grande por esse apartamento, então tá sendo, assim, um dia de cada vez, um pouquinho doloroso, assim, a gente ter que desacostumar com ele mesmo, né, mas, assim, o carinho fica, né, não tem como, então é uma coisa que pesa um pouco pra gente também, ter que se despedir do apartamento. Então, se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like, me conta se vocês esperavam que era essa a surpresa, né, quando vocês abriram esse vídeo. Já deixa o like, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo, que é o tour, e tchau! Tchau!